A presença maravilhosa de Deus é exatamente aquilo que nos separa e nos diferencia do restante de todos os outros seres vivos da terra. Não é o nosso talento, o nosso dom, não é o edifício, não é o coral, não é a música. O que nos torna distintos e diferentes é a sua presença constante. Bem, a presença de Deus não pode ser falsificada, não pode ser fabricada, não pode ser provocada. Muita gente dizendo, eu vou provocar a Deus. Não. Podemos atrair a Deus, atrair sua presença, isso é diferente. Então vou lhe dizer uma coisa. Quando você está na presença de Deus, dentro de você e de todos nós, uma das coisas fundamentais que acontecem é que esse se torna o ambiente propício para a nossa transformação. Ou seja, imagine uma pessoa que vive constantemente na presença de Deus, ou que permanece ali por 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, ou até 3 horas. Vivendo continuamente nesse estado. Sua vida inteira está sempre sendo transformada o tempo todo por essa glória. Por isso surge a questão, como é possível que Satanás, que era o grande arauto de Deus, o líder supremo de louvor no céu, tenha estado lá e nunca tenha sido transformado de verdade? Você diz, bom, mas a presença de Deus estava lá, mas volto a repetir. A presença de Deus nunca é imposta por Deus, tem que ser algo que nós desejamos, que nos rendamos. Então, no âmbito da transformação, você certamente já não é mais a mesma pessoa que entrou, em comparação com o que vai sair. Talvez você nem tenha sentido isso ainda e diga, não, eu não sinto nada, mas algo mudou no seu espírito. Quantos de vocês aqui sentiram uma verdadeira transformação? Não, um toque de Deus, porque as pessoas tocadas nunca mudam, as pessoas transformadas mudam. Ah, Deus me tocou, que gostoso, senti, chorei. A pergunta é, o que você mudou? Sua maneira de falar, sua maneira de pensar, seu coração? Aquele que você queria agredir, agora você já não quer mais agredir. Aquele que você não perdoava, agora você já perdoou. Ou seja, aqui há mudança. Mudança não é mudança, até aqui há uma mudança. Deus não precisa tocá-lo através de um ser humano. É Deus fazendo sua obra sem nós. A unção é Deus conosco e através de nós. Na glória ou na presença é o próprio Deus. Deus decide salvar a avó que está lá atrás. Deus decide criar cabelo em alguém que não tem. E ninguém precisa tocá-lo. A presença de Deus é a própria pessoa de Deus. Olhem todos para mim. Você nunca pode separar a presença da pessoa. Você nunca pode separar a pessoa da presença. Então eu não posso entrar na minha presença e deixar minha pessoa para trás. Onde eu vou, ali está a minha presença. Quando a presença de Deus está ausente, a pessoa de Deus está ausente. Então fazemos o serviço sem Deus. O maior temor de um homem maduro de Deus é que a presença de Deus se vá. Davi disse, não retires de mim o teu espírito. É algo verdadeiramente terrível saber que estaremos completamente afastados de Deus e que Deus não estará mais presente conosco. Então, a presença de Deus é a própria pessoa de Deus. A presença de Deus é um movimento. É um movimento que está aqui, passa e vai se transferindo. A presença de Deus é o âmbito da transformação. Quando você vem a uma igreja, a um culto e diz, eu já fui a essa igreja, essa é a história da maioria, 99% das pessoas que vêm a esta igreja, muitas pessoas chegam até nós e dizem, eu frequentei uma outra igreja por 10 longos anos e nunca, absolutamente nunca, consegui ser liberto. Nunca fui liberto dessa depressão profunda, nunca recebi uma cura verdadeira e nunca cresci espiritualmente. E você se pergunta, mas eles também falam de Jesus. São homens de Deus, claro. Mas então, o que realmente está acontecendo? Pois saiba que nesta igreja ou na nossa comunidade, e também existem outras poucas como a nossa, nós experimentamos aquilo que chamamos poderosamente de presença manifesta de Deus. Então existe um ambiente onde as pessoas estão mudando. Quantos de vocês podem testemunhar sobre o que estou falando? Que você espere que continuamente você está mudando.
seu modo de falar, sua mentalidade, se transformando o coração. Levante a mão se você não está mudando. Alguma coisa está impedindo, obstaculizando que essa presença o transforme. E há dois elementos fundamentais: a questão do pecado e a total falta de reverência. Onde há falta de reverência a Deus, sua presença nunca chega. Por isso é que você vê, Deus está tocando nesta pessoa, mas na outra não, porque a outra está assim. A outra está analisando a teologia que o apóstolo pregou. Então a presença nunca vem. Deus nunca vem onde não é altamente respeitado. Nunca entre aqui mascando chiclete. E os que estão lá em cima também não. E os que estamos aqui embaixo também não. Se você está mascando chiclete, você está sendo desrespeitoso com a presença de Deus. Se eu for à sua casa e você me convidar, e eu levar um chiclete e colar na sua casa, você vai me expulsar. E ainda existem pessoas que trazem o chiclete e acabam grudando ele no assento. O Senhor Deus não te toca nem te visita por falta de respeito. A presença de Deus é o ambiente da total suficiência. A pessoa que vive na presença de Deus, ali está tudo completo. Alegria, paz, saúde, proteção, cura, libertação, tudo. Então você não fique esperando que eu venha te tocar, ou que o outro te toque. Sinta e receba isso diretamente. Então este é o espaço propício da espontaneidade. Na presença de Deus é algo espontâneo. Essa adoração. Nós não planejamos isso de manhã, é um vinho espontâneo. Há cânticos espontâneos novos que surgem ali, aqueles que acamparam. Os jovens começaram a cantar cânticos novos, mostrando toda a sua espontaneidade. Quando você vier, espere por isso. A presença de Deus é o ambiente da eternidade revelada, porque é Deus. A presença de Deus é o âmbito irrestrito e ilimitado que vai além da imaginação humana. Por um momento, pense no que realmente pode acontecer em sua presença. Por um momento, pense nisso. A presença de Deus é algo pessoal, ou seja, às vezes ela pode se manifestar sobre toda a igreja. Isso pode acontecer, mas em uma única pessoa, aqui dentro de mim, ela acontece o tempo todo quando vou à sua presença pela manhã. 2, a presença de Deus é o âmbito que não pode ser agitado, não pode ser provocado. Não pode ser fabricada, não pode ser falsificada. Se a presença de Deus não está em um lugar, ela simplesmente não está. A presença de Deus é o âmbito. Continue, por favor. A presença de Deus é uma atividade espiritual. Viva. Viva. A presença de Deus é o âmbito do descanso. Quando você está durante toda essa 1h30, 2 horas que esteve aqui, você não percebe. Você está descansando. O que é o descanso? Você estaria descansando se estivesse preocupado? Como vai pagar suas contas? Há alguns que dizem que sim. Quantos não estariam descansando? Porque o descanso não é apenas físico, é aqui na mente. Se você está preocupado, saiba que o descanso diz exatamente o seguinte: Senhor, entrego todas as minhas contas em tuas mãos. Eu descanso totalmente no fato de que tu és o meu único provedor. Quantos acreditam nisso? É assim que se descansa, mas se você volta a se preocupar de novo, então não está descansando. Então esse é o âmbito do descanso. A presença de Deus é o que nos separa ou nos distingue do resto dos seres da terra. Meu Deus, como assim? O que nos distingue? O que nos separa e o que nos diferencia não é o nosso talento ou o nosso dom, não é o prédio, não é o coral, nem mesmo a música. O que nos torna distintos e diferentes é a sua presença em nosso meio. Todos nós temos esse direito porque Cristo nos fez essa promessa. Ele diz: se guardar os meus mandamentos, se guardar as minhas palavras, se as obedecer, e me temes, muito simples, eu vou ser real.
Muitos crentes amam a Deus de todo o coração, servem-no fielmente, oram e dão suas ofertas. No entanto, por dentro, ainda se sentem ansiosos. Não encontram paz e se sentem espiritualmente esgotados. Quero que saiba que tudo isso não vem de Deus. Desde o princípio, o desejo do Pai era que você vivesse na atmosfera da sua presença. Sua presença é o seu rosto, um relacionamento face a face com Ele. É ali que você encontra descanso, força e paz. As preocupações, a ansiedade e o estresse acabam constantemente. É na presença de Deus que está esse descanso. No meu livro Restaurando a Presença de Deus, eu ensino como cultivar essa atmosfera, como habitar em sua presença diariamente até que ela se torne real, tangível, visível e toque cada área da sua vida. Se você está cansado de lutar com suas próprias forças e está decidido a uma mudança extraordinária, este recurso é para você hoje. Não perca esta oportunidade e peça este livro tão poderoso. Vai ser uma grande bênção para você, agora mesmo, e que Deus te abençoe. Você está cansado de lutar, de trabalhar duro, mas não viver a vida plena que Deus planejou para você? Deus não te criou para viver sob estresse, pressão, preocupado e espiritualmente esgotado. Ele te criou para viver em plenitude, um lugar onde sua presença traz alegria, força e paz. No livro Restaurando a Presença de Deus, você descobrirá os princípios bíblicos que edificam e despertam seu espírito para levá-lo novamente a essa atmosfera, onde há um bem-estar completo. Solicite seu exemplar hoje e comece seu caminho de volta à presença de Deus. E com uma doação especial de $75 americanos ou mais, você também receberá uma Bíblia King James personalizada e gravada. Ligue para o número que aparece na sua tela ou visite o site agora mesmo para solicitar esses recursos e começar uma vida plena na presença manifesta de Deus. No momento em que Deus me revelou essa verdade, eu cheguei a gritar de emoção. Porque nós sempre costumamos pensar que são os nossos talentos e os dons que nos tornam diferentes. Mas não, na verdade, é apenas a sua presença. Êxodo 33:16. Quero que leia um pouco. Moisés pergunta. Com a ajuda de Deus, Moisés conduziu a saída de 2 milhões de pessoas. Alguns dizem 3, mas eram 2 milhões. De onde eles saíram? Do Egito. Depois de 430 anos, Deus os tirou de lá. E Deus diz a Moisés, Moisés, eu vou enviar um anjo. Estou quase terminando. Vou enviar um anjo. Deus lhe diz, não, se a tua presença não for contigo. Ele entendia que se a presença fosse, Deus iria junto. Porque você não pode separar a presença da pessoa. Ele diz, se a tua presença não for contigo, eu não vou descansar. E não vou conseguir ficar bem de jeito nenhum. No entanto, peço-te apenas um pequeno sinal. De que forma saberei aqui que encontrei? Graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Pergunta. Caso contrário, se a tua presença não for, que tu andes conosco. E que eu e o teu povo sejamos plenamente separados e postos à parte. Sim, distinguidos e separados. Observe bem a importância disso, de todos os povos que estão sobre toda essa extensão da face da terra. Que privilégio maravilhoso, meu Deus. Não, mas é que Deus está em todo lugar, pura conversa fiada. Deus está em todo lugar, através de sua onisciência, como um atributo essencial que se manifesta em todo lugar. Mas Deus não se manifesta em todo lugar. Sua presença não se manifesta. Você certamente não vê Deus operando o milagre no estádio ou no bar. Vem dias em que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará tranquilamente à sombra do Onipotente para sempre. E direi eu, minha esperança, meu castelo, em quem confiarei. Não temerei a peste destruidora. Surgem diversas pandemias, doenças e pestilências, e Deus, há muito tempo atrás, Ele já nos revelou todas essas coisas. Com a nova e terrível peste que viesse, os cristãos que estavam na presença, nesse esconderijo do Altíssimo, ela vinha e caía sobre eles. Mas eles estavam como em uma bolha protetora e nada era capaz de tocá-los. Eu confio que você, nesse tempo, quando vierem essas pestes e essas pandemias, você vai viver na presença. A
pessoa que tem os meus mandamentos e guarda, essa é a que realmente me ama. E todo aquele que realmente me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a Ele, me tornarei real para Ele. Esta é uma pergunta muito simples, mas fundamental. Por que será que nós não sentimos essa presença? Uma das razões é que não estamos obedecendo a sua palavra. Mas esse não é o tópico. Veja a palavra manifestar. Significa ser visível, tangível, deixar claro, tornar algo tão evidente que não se pode ignorar. Simplesmente sua presença visível, tangível. É uma demonstração ativa, plenamente visível. Ou seja, se lhe disseram não, porque Deus é pela fé. Eu entendo, tudo é pela fé. Mas quando falamos da presença, você a sente. Ela é percebida de forma visível, tangível. Quando Jesus usa essa palavra, Ele está prometendo tornar-se real, tangível, visível, inegável na vida do crente, tornando sua presença e caráter claros para aqueles que o buscam, obedecem e o temem. Essa palavra grega significa uma revelação completa de Cristo. E já, sem dúvida, você tem que senti-la. E veja o que estão vendo pela televisão, não sei onde está a câmera. Veja o que vou lhe dizer. Se você está indo a uma igreja onde você não sente a presença de Deus, saia de lá. Porque Deus não está lá. Ui! Saia correndo. Se você vai a um lugar, uma igreja onde você não sente absolutamente nada, pode ter certeza, porque Deus não está lá. Você quer estar onde Deus está, onde a presença dele está. Vocês me ouviram. Com isso eu termino. Terminamos com isso. Quantos de vocês? Todos nós temos esse direito porque Cristo nos fez essa promessa. Ele diz: se guardar o meu mandamento, se guardar a minha palavra, se obedecer. E para me temer é muito simples. Eu vou finalmente me tornar real. 43 milhões de cristãos nos Estados Unidos, entre 2020 e 2025, se afastaram da fé. E a principal razão é porque nunca tiveram um encontro com a presença. Como é possível que você tenha 10 anos e ainda não tenha tido um encontro com a presença? Tome cuidado. Como manter esse fogo ou essa mudança? Primeiro, comunhão com o Espírito Santo. Se você não quer voltar ao mesmo, tenha essa comunhão com o Espírito Santo. Segundo, estude, medite, confesse e obedeça à palavra. Terceiro, continue buscando a presença de Deus pelo que Ele é, e não apenas por aquilo que Ele pode fazer por você. Vou repetir mais uma vez: busque a Deus de todo o coração. Muitas vezes dizemos que buscamos a promessa e não a sua presença real. As promessas, Deus vai cumpri-las, mas busque a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por você. Busque-o de todo o seu coração e Ele vai acrescentar o que você precisa. Mantenha-se vigilante e orando sempre, sempre. Porque e se tem alguns dias em que você não vigiou? Cristo veio e Cristo nos mandou e disse: vigiem e orem para que não entrem em tentação. Quinto, continue oferecendo sacrifícios espirituais. Continue. O que isso quer dizer? E com tudo isso acontecendo, você recebeu uma chama intensa. Você precisa colocar lenha, combustível ou gasolina nesse fogo, porque senão ele começa a se apagar, começa a apagar aos poucos. Aqui entram os sacrifícios, 1 Pedro 2,5. Com isso eu termino. Vocês também, como pedras vivas, falando aos cristãos, sejam edificados como uma casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer. Aqui entra um sacerdote. A função de um sacerdote do Novo Testamento é oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nenhum sacrifício que você faz é fora de você. Somente é por meio de Jesus Cristo. Tudo por Cristo, porque Ele foi o sacrifício. Agora vamos voltar. O que temos lá? Terminamos aqui? Quais são os sacrifícios espirituais? Ação de graças e adoração. Você quer manter o fogo? Sempre. Está no carro. Obrigado. Obrigado. Levante agora. Obrigado. Qualquer oportunidade que tiver, agradeça. Quando adora, agradeça. Você está colocando gasolina no fogo. Vai. Vai, obrigado.
Obrigado pela minha família. Obrigado pelos filhos. Obrigado pela saúde. Obrigado por Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela igreja. Obrigado pelo apóstolo. Obrigado pelos líderes e pelo mentor. Obrigado. Adicione gasolina ao fogo. Comece a oferecer sacrifícios espirituais de agressão. Na versão 2, dar ofertas a Deus continuamente. Eu estava esperando andar em cap, dei uma e acabou. Não, continue dando. Por que Deus enxerga uma oferta em dinheiro como um sacrifício? Porque você dedicou uma parte do seu tempo, investiu esforço. E esse tempo precioso você nunca mais poderá trazer de volta. É isso então, por isso Deus vê isso como um sacrifício. Quando você dizima, Deus vê isso como um sacrifício. Porque você investiu seu tempo para conquistá-lo. Então, morte ao eu, negar-se a si mesmo e morrer para si mesmo. Você queria outra notícia, mas não. A notícia é que você tem que continuar morrendo. Renda-se a Deus. Estes são verdadeiramente os combustíveis fundamentais que irão alimentar e também sustentar o seu fogo e a sua transformação. Louvor, adoração, ofertas, oração e jejum, oferecidos continuamente diante de Deus. Se você tem uma vida de oração, mas ainda assim se sente espiritualmente cansado, se o seu relacionamento com Deus parece mecânico ou distante, quero lhe dizer que nunca foi a vontade de Deus que você vivesse desconectado da sua presença. No princípio, Deus criou Adão no jardim do Éden, um lugar de puro deleite em sua presença divina. Era um momento único no tempo em que o céu tocava a terra, e o homem podia habitar plenamente com Deus. Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode acessar essa atmosfera celestial, como no jardim do Éden, mas a partir da sua casa, convidando a presença de Deus para vir à sua vida, habitar com você e estar com você. No meu livro, Restaurando a Presença de Deus, eu ensino como criar uma atmosfera celestial, onde você encontrará descanso, alegria e suas forças serão renovadas. Deus o convida hoje mesmo a ter um relacionamento pessoal com Ele em sua presença. Não se contente apenas com uma rotina comum, quando você pode ter uma comunhão íntima, pessoal, poderosa, contínua e permanente com o seu Pai Celestial. Ligue para o número que aparece na sua tela ou visite o site hoje mesmo e solicite seu exemplar agora. Você está cansado de lutar, de trabalhar duro, mas não viver a vida plena que Deus planejou para você? Deus não o criou para viver sob estresse, pressão, preocupado e espiritualmente esgotado. Ele o criou para viver em plenitude, um lugar onde sua presença traz alegria, força e paz. No livro Restaurando a Presença de Deus, você descobrirá os princípios bíblicos que edificam e despertam seu espírito para levá-lo novamente a essa atmosfera, onde há um bem-estar completo. Solicite seu exemplar hoje e comece sua jornada de volta à presença de Deus. E com uma doação especial de $75 americanos ou mais, você também receberá uma Bíblia King James personalizada e gravada. Ligue para o número que aparece na sua tela ou visite o site agora mesmo para solicitar esses recursos e começar uma vida plena na presença manifesta de Deus. Eu ligo e digo, minha irmã, quero que venham e tirem tudo isso da minha casa. Passei 16 anos com Santo Feito, Raya Impalo. 16 anos na bruxaria. Veio uma amiga que há muitos anos eu não via. Ela vem e impõe limites à amiga e disse, um momento, eu estou na santeria e não quero que ninguém venha me falar de nenhuma outra religião. Conversei com minha irmã, minha amiga, fiquei muito surpresa quando vi a mensagem dela. Ela disse, quero te ver, passar um tempo. E eu disse, irmã, desculpa, mas sou santera. Sabia que ela era cristã. Não quero que venha me falar nada, nem de Deus. E ela disse, não, minha irmã, vou falar com você como amiga e como irmã. Ela veio à minha casa, passamos um tempo juntas. E um dia, do nada, eu disse, quero ir à igreja. Ela me trouxe aqui. E desde que entrei por aquela porta, disse, esta é minha casa. Sinto que, chegando em casa, eu ligo para ela e digo, minha irmã, quero que venham e tirem tudo isso da minha casa.
Passei 16 anos com o santo feito, riscado no palo, tudo o que você pode imaginar. 16 anos. Sabe por que isso aconteceu? Porque não é Xangô, não é a caridade do cobre. O nome dele é Jesus Cristo. E depois de 16 anos você entrou aqui, sentiu verdadeiramente a presença de Deus e agora você está livre. Sim, eu estou livre. Obrigado por me acompanhar no dia de hoje. Sou o apóstolo Guilhermo Maldonado. Muitos crentes estão exaustos emocional e espiritualmente. Não porque não amem a Deus, mas porque estão fazendo tudo com suas próprias forças, sem a intervenção do Espírito Santo. Amigo e amiga que está assistindo neste momento, quero te dizer que a presença de Deus não está longe de você. Você só precisa restabelecer essa comunhão com Deus e isso lhe permitirá caminhar em vitória e em total liberdade. Se você me permitir, gostaria de criar um espaço onde você possa se conectar com a presença de Deus e acessar um lugar de descanso, paz e renovação. Eu te encorajo a responder à sua presença agora mesmo. Então abra o seu coração e permita que Deus entre no seu coração. Se você está me assistindo agora e nunca entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz que todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. Amigo, você que está aí, há dois lugares para onde o homem vai quando morre: o céu ou o inferno. E Cristo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque do inferno jamais se poderá sair. E eu quero falar com você, se você já está cansado, como estamos dizendo, triste, passando por momentos difíceis e nunca entregou, não tem paz na sua alma, nunca entregou seu coração a Jesus, repita esta oração comigo. Pai Celestial, eu reconheço, repita em voz alta, eu reconheço que sou um pecador. Me arrependo de todos os meus pecados. Confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu te encorajo, se você fez esta oração conosco, que nos escreva, que nos ligue. Há pessoas esperando sua ligação no centro de chamadas. Eu te encorajo a responder à sua presença agora mesmo. Abra seu coração e que a presença de Deus te preencha, assim como preencheu Adão no princípio, no jardim do Éden. E que a atmosfera da sua presença caia sobre a sua vida, a plenitude da presença venha sobre você agora mesmo e receba em nome de Jesus. Ligue agora mesmo para o número que aparece na sua tela ou visite o site. Deus abençoe vocês.